ao Ponto Feminino, um espaço de encontros, histórias e conversas que inspiram. Aqui a gente fala sobre pessoas, temas do nosso tempo, de forma leve, humana e real. E hoje a gente vai falar sobre bem-estar, equilíbrio e a importância de cuidar do corpo e da mente. Eu recebo Wagner de Almeida Barbosa, massoterapeuta que há mais de 12 anos atua ajudando pessoas a encontrar um equilíbrio físico e emocional, né, Wagner? Isso. Wagner, é um prazer te receber aqui no Ponto Obrigado. Feminino. Eu estou muito feliz de você ter recebido e aceito o meu convite. Opa. Se apresente ao público da TV Judaica para falar um pouco sobre quem você é, Wagner. Ok. Eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui também, passar um pouco, né, da minha experiência, o que eu faço. Bem, na verdade, eu estou nessa área já faz mais ou menos uns 12 anos e eu trabalho, a minha área específica não é bem a massagem tradicional. Eu trabalho com a masoterapia, que é uma massagem mais no sentido de tratamento. Tá? Esse tratamento consiste em quê? Tensões, postura, toda essa parte que envolve assim, um desequilíbrio, não só emocional, como corporal também. Às vezes pelo trabalho. Então, tem vários motivos que levam você a ter tensões, a sentir dores. E isso acaba te trazendo assim, um mal-estar, porque se você sente dor, você não está feliz. Tá? Então, a nossa ideia é o quê? É vir tratar, tirar essa sua dor para que você já saia com aquela sensação de que está melhor, de que sabe, você consegue encarar as coisas olhando do ponto de vista mais assim equilibrado das coisas, entendeu? E além disso, os benefícios que ela traz também, né? Como na parte da imunidade, só no fato de você tocar a pessoa, você já sente o tipo de estresse, o que ela está passando, e através de uma conversa você consegue chegar a um ponto em que você vai colocar a sua terapia junto com a parte de energia, liberar um pouco dessa energia, dessa tensão que a gente carrega durante o dia. Tá? Então seria mais ou menos esse que é o meu trabalho na parte de masoterapia. Então, Wagner, você sempre trabalhou nessa profissão ou você, como você disse que você está há 12 anos, você me Isso. contou, a gente conversando, que você trabalhava com publicidade. Como que Isso. foi, assim, essa transformação? É que, na verdade, eu sempre trabalhei com essa área de atendimento ao público. Né? De qualquer forma, a minha vida inteira foi atender a público. E quando eu trabalhava, chegou uma época em que o mercado começou a mudar, a publicidade começou a ficar diferente. Então, por exemplo, as colocações eram mais jovens, que têm mais essa habilidade de entrar com internet, com recursos mais novos. E o meu foi acabando ficando mais antigo, porque a minha parte era mais pestap, era aquelas coisinhas mais manuais. Aí que um amigo meu fez, mas foi um curso livre. Era um curso que você fazia não sei, na Valmare, que você aprendia a fazer drenagem linfática, alguma massagem, mas não era mais nesse sentido. E eu tinha o dom já. Ele falou: você tem umas mãos fortes, me ensinava alguns toques. Aí uma outra amiga falou: olha, eu acho que você tem um jeito, quando você lida com pessoas, você consegue fazer esse trabalho. Aí fiquei um ano pensando se eu ia trabalhar na área ou não, se eu ia gostar. Aí eu resolvi, falei, agora eu vou fazer um curso. Aí eu entrei nessa, que é praticamente quase uma faculdade, que é uma escola oriental mesmo. Tá? Então, lá ele já tem uma grade do MEC, você não só aprende 2 anos de anatomia, como começa a aprender também a área da medicina tradicional chinesa, que trabalha a pessoa como um todo e não como partes, entendeu? Então, vamos supor, o médico ele vai lá, um cuida do estômago, outro do rim, outro do fígado. A nossa não. A massagem oriental, ela trabalha a pessoa como um todo, sabe? O meio que ela vive, como ela vive, qual é o jeito que ela está levando a vida dela, para você poder saber o quê? O que fazer, como fazer e aonde fazer. Então, quer dizer, os 3 lemas da massagem é praticamente isso daí. Conta pra gente um pouco quem que é o Wagner, além da profissão, para todos assim que ainda não te conhecem. Sim, Eles sabem que você é o Wagner massoterapeuta, mas sim. quem é o Wagner como pessoa? Como que é você? Conta um pouquinho assim do que você gosta de fazer, do que você faz. Eu trabalho, assim, o que eu gosto de fazer, a parte de lazer, eu gosto muito de ler, eu Que gosto muito de bom, muito conhecer. bom, legal. E, por exemplo, quando eu terminei que eu fiz toda a faculdade, que eu terminei, eu continuei lendo, eu continuei aprendendo, aí fazendo outros tipos de curso. Sou um cara que eu gosto mais, assim, da parte
mais sossegada. Eu sou mais calmo, eu gosto de campo, de animal, então eu não gosto de nada que seja muito tumultuado, muita gente. Então eu sou um cara mais calmo, que está mais assim, atuando agora numa área mais psicológica das coisas também, porque além de você trabalhar com a massagem, você tem que lidar também com É o o dia a corpo dia e a das mente, pessoas e né? saber, assim, não só a sua, como a dos outros também, né? Mas Então, você sempre sou um cara foi mais. assim, Eu calmo, sempre fui ou, calmo, não, ou sempre fui. você veio de uma área da publicidade mais que mexe com pessoas e resolveu mudar Isso, não, de eu sempre fui a paradigma? área da pessoa, mais por essa calma mesmo, Uhum. porque fazia parte de atendimento. Sempre fui Aí contato você começou a publicitário. analisar, assim, as Isso, pessoas, os comportamentos? exatamente. Aí você começa a ver como Uhum. que são as pessoas, o que elas vivem, por exemplo, passa o dia a dia, como que ela está agindo naquele dia. Então, através disso, você vai observando, você começa a ser um cara mais observador do que dar opiniões e falar, entendeu? Eu prefiro mais Uhum. trabalhar sabendo como é a pessoa, sou muito calmo, tranquilo. Então, quer dizer, eu entrei numa área que já era para eu estar há algum tempo, mas eles falam que sempre na massagem você tem uma época que você Sim. realmente entra, né, para trabalhar. Uhum. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com mensagem, não sei se te abre alguma coisa na sua Um mente leque, que né? você consegue abrir portas para determinadas coisas que você não sabia antes. Você muda completamente. Por exemplo, o fato de eu sair de casa para ir para um bar, eu já não consigo ir, porque a energia do bar já não me deixa lá Uhum. dentro. Então, tem ambientes que você já começa a sentir a energia do ambiente, porque você começa a trabalhar muito com energia. Mas você Né? sempre foi uma pessoa assim ligado a isso? Sempre Ou fui. você acha que, como você disse, foi uma coisa que depois te deu um start e você mudou de Não, não. Eu seu sempre tive, comportamento? ainda essas pessoas falam assim, "Ah, como você vai mudar de uma área para É outra?" porque Eu é por falei isso que eu assim, tô falando. Você é "Mas, formado, no sim, caso, é publicidade, propaganda, isso. a faculdade que Sou você formado em fez. comunicação social, fiz pós em E marketing. isso te ajuda hoje? Hum, Esse tempo é, que você trabalhou nisso? sim, me ajuda no conhecimento de saber falar e lidar com as pessoas. Uhum. Porque quando você trabalha com atendimento, você vai ouvir a pessoa, saber o que ela tem para passar para você poder passar essa ideia do que ele quer numa campanha. E o meu é praticamente a mesma coisa. Você conversa com a pessoa, vai saber quais são os pontos dela, o que também leva ela a ter essas dores ou esses distúrbios emocionais. Então, talvez estudando isso também você consegue dar um trabalho melhor e um resultado melhor quanto ao que eu faço. Quer dizer, Hum. dá mais ou menos uma ligaçãozinha assim. Quer dizer, o que amarra tudo é o atendimento. É como você lida e trata com as pessoas. Entendeu? E essa área da massagem te deixa mais sensível a isso. Quer dizer, mesmo você tendo antigamente o conhecimento básico do que é um atendimento, como é atender, agora, além de você saber atender, você tem que saber tocar na pessoa também. Então você Entendeu? acredita que tudo que você aprendeu nesses anos de vida, lidando com as pessoas, você consegue, na Isso. prática, isso, como que você consegue usar tudo isso que você aprendeu no seu dia a dia? Então, eu uso nesse sentido mesmo, de você conseguir colocar tudo o seu conhecimento, né, o que você sabe, como você lida com as pessoas, colocar aqui no meu dia a dia. O que eu fazer, como eu vou trabalhar com essa pessoa, o que eu espero do meu trabalho, como conquistar também, como chegar nessas pessoas, porque o meu direto, assim, as redes sociais não é muito a minha área por enquanto, porque o público meu é um público mais velho. Então, Uhum. essas redes sociais é muito voltada para jovens. E os jovens não têm esse entendimento para que serve uma massagem, quais os benefícios que ela traz. Então, é mais para as pessoas que já viveram, que já estão nesse dia a dia, que sabem quais os benefícios e sabem procurar e saber o que ela quer para aquele momento dela, entendeu? Então, quer Então, dizer, tudo isso me ajudou nesse sentido mesmo, o conhecimento geral das pessoas, entendeu? Que faz com que o meu trabalho progride, que a pessoa vá, gosta, que veja que eu sou um bom profissional e volte e divulgue o meu trabalho. Então, eu trabalho mais ou menos isso daí que eu tento linkar minha vida com a parte profissional. uhum. Que acaba misturando as duas coisas, porque você está em casa, se você falar o que você faz, todo mundo sente dor na hora. Eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor ali, então você tem que ficar pegando, abraçando esse negócio, fazendo toda essa parte. Uhum. Então, esse que é mais o meu dia a dia, essa confiança que eu passo, entendeu? Da pessoa estar ali numa sala e disposta a falar comigo e se abrir para que eu possa curá-la, ajudá-la, entendeu? Então, é mais essa troca de confiança e essa troca de energia também, de conhecimento. O fato de você estar ajudando as pessoas, o que impacta em você?
Olha, então, é isso que todo mundo fala, né? Porque como você consegue sair de lá e saber que a pessoa está bem ou ela ficou bem? Então, por exemplo, a partir do momento que você vai tratando, você vai vendo, sentindo a respiração da pessoa está mudando, o modo com que ela vai falando com você está mudando. Por quê? Porque a partir que ela está ali recebendo aquelas massagens, você está soltando aqueles mal, tirando aquela dor, ela vai te dando esse alívio, esse bem-estar. Tá? Então aí isso vai faz o quê? Quando a pessoa sai dali e fala, nossa, você é um bom profissional, isso me ajuda a ficar pensando, poxa, tem alguma coisa em mim que faz com que eu agora consiga curar as pessoas. Uhum. Entendeu? E é um dom que você Realmente é começa a uma forma pensar de nisso, cura. é uma forma de cura. Uma Porque você cura. chega lá com dor, às vezes tem Uhum. de estar com um torcicolo que não consegue se mexer e sai de lá às vezes bem. Uma dor de ciático que irrita, que atrapalha para você dirigir, movimentar. Você vai E lá, mexe você totalmente no trabalha e você psicológico mexe com o psicológico. da pessoa no Exatamente. dia a dia. Sim, Acaba com certeza. acarretando outras dores que às vezes ela não tinha, Sim, né? porque às vezes a maior parte das dores, assim que eu digo, é pelo o fato da gente, no nosso dia a dia. Às vezes você está trabalhando num lugar onde você é muito humilhado. Em Uhum. casa também você passa por alguns estresses, algum tipo de coisa. E quando você chega lá e você começa a fazer essa massagem, você entra num momento seu, muitas pessoas começam a desequilibrar determinados pontos que você pega, a soltar outras coisas que estavam embutidas que ela não sabia. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá e choram. Uhum. Porque você começa a conversar, ó, tá doendo aqui, o que é isso, como é a sua vida, o que você faz. Aí a pessoa fala que eu tô com um problema tal de saúde grave e tal. Aí Uhum. naquela hora, já tive casos de pessoas chorarem, pessoas que chegaram lá extremamente grossas, sabe? Você chegar para a pessoa e falar, mas qual é o motivo que você veio aqui? Ah, mas se eu Uhum. estivesse bem, eu não viria aqui. Eu falei, Sim. não, você está bem porque você conseguiu chegar até aqui. Uhum. Entendeu? Aí, a partir desse tratamento que você faz, a pessoa ou ela chora, ou ela já fica mais calma, ela consegue passar aquela paz que eu tento passar para essa Sim. pessoa, entendeu? Aí elas acabam saindo melhor e voltam e sempre está lá, se torna. Eu tenho clientes que têm 8 anos, 9 anos e que não sai, quase toda semana, todo mês está lá. Porque além de você tratar, você conversa, você conhece a pessoa, conhece os dias a dias, você pergunta, olha, você dorme de que jeito? Talvez isso, muito tempo na hora dessa posição, deve estar congestionando isso. Você sai de manhã, cabelo molhado, vai dirigir, o cabelo molhado tensiona o pescoço. Então tem um monte Uhum. de dicas que vai falando e as pessoas vão Então, na fazendo. verdade, é um cuidado. É um Se torna uma cuidado. terapia. Isso, exatamente. É Por isso que uma, nós chamamos de uma terapia. Não é você vai lá, faz a massagem hoje, nunca mais você vai precisar. uhum. Não É é uma, somente massagem, É massoterapia, uma essa é a massoterapia, diferença. são diferentes, porque a Uhum. massagem Qual que é a ela vai mais. diferença, assim? A diferença é mais assim, porque a massagem você pode ser um complemento de um fisioterapeuta, por exemplo, você vai fazer uma fisioterapia. Uhum. Então ele vai te dar as mobilidades novamente e ele aplica uma massagem que é para ajudar na movimentação. Tá? Então, e você pode ir para a massagem para o lado da estética, como a Uhum. drenagem linfática, a Sim. massagem modeladora, a relaxante. Então, tem essa área que vai mais para a masoterapia, que o ramo que a maioria das mulheres abraçaram agora. Então, elas Sim. foram bem para o ramo da estética. E a masoterapia, ela já trabalha com liberação miofacial, com shiatsu, que é uma técnica de pressão sobre os pontos de dor. Então, ela é mais dolorida, ela não é algo relaxante, ela vai te dar um resultado de relaxamento, mas Uhum. a técnica em si, ela não é tão relaxante, porque ela vai fazer pressão, movimentação, articulação, entre a parte de quiropraxia, que é alinhamento de vértebras, coluna, aí Sim. tratamentos, que é a parte de ciático. Então, ela é mais uma terapia, vamos supor, como se você fosse fazer. Tem a nossa medicina tradicional, que você pega os medicamentos, toma em hora, em hora, em hora e tal, e Tem passa. também entre essa parte Então, essa parte é nossa, medicina não entra. A nossa que entra é a medicina homeopática? tradicional chinesa. Sim. Tá? Então, que é a medicina que eu te falei. Uhum. Não entra medicamento. Basicamente, a medicina tradicional chinesa é quente. Ah, mas você vai usar um quente sobre inflamação? Eles usam, porque a inflamação, se o Uhum. lugar está quente, ela vai ajudar a repor novamente, a te dar aquelas condições para que aquilo se E consiga esse curso que cicatrizar você ou fez, melhorar. qual que foi a escola? Eu fiz na EOMA, que é a Escola Oriental de Massagem e Acupuntura,
que ela é voltada mais para essa parte da medicina oriental. Sim. Então, como isso não gera, aqui no Brasil não poderia ser, então eles tiveram que fazer uma grade em cima da nossa medicina, que é a nossa medicina que é ocidental, para que tenha uma grade que a gente tem que saber anatomia, como que funciona, fisiologia, tem que ter palpação, então tem que ter um monte de mecanismos que faz com que você chegue à massagem, que é a última coisa que você aprende nesse curso é a massagem depois. Mas antes você faz todo um tratamento que é quase igual para você fazer uma fisioterapia, quase a mesma terapia. Só que depois ela vai para um outro lado que a gente já não usa mais medicamento. É como homeopatia. Você não vai curar em uma, duas sessões. Mas isso tudo você aprende durante o curso? Durante o curso, isso. No começo é mais prático? No começo, teórico. Não. No começo, depois sim, prático. 1 ano e meio praticamente então, é teórico. Então, essa parte oriental entra só depois? Isso, à medida que você já passa pelo primeiro ano, que você já sabe a base, né, que é como que é o corpo humano anatomicamente, como funciona fisiologicamente, aí você passa para a medicina tradicional chinesa, que é já começar como eles tratam lá. Só tem essa faculdade aqui? Agora tem, parece que a AMB Morumbi, Senac também tem, todas essas tem, mas essas são as escolas que eu estava falando, elas são mais voltadas para massagem, mas uma massagem mais ocidental. E essa escola aqui, ela é oriental, ela é mais voltada para a parte oriental. Então você aprende um pouco de alimentação indiana, você pega chinesa, japonesa, então você usa mais essas culturas. Todas as culturas muda tudo a questão da massoterapia? Muda as questões de terapia. A indiana, ela já trabalha chakras, aí tem a Ayurveda, que é uns tipos de massagem, uns tipos de alimentação. Aí você vai para a chinesa, que já trabalha com meridianos, com elementos. Depois você vem para a nossa, que é a clássica, que vai trabalhar com anatomia. Então, quer dizer, elas vão dividindo dentro daquele leque, assim. Mas se você faz mais ou menos você vai seguir a linha de quase todas, porque a linha do Oriente é sempre essa daí. É tratar a pessoa como um todo. Nossa, então, não me conta tudo, porque você vai contar no sim. próximo bloco. Fiquem com a gente. Olá, eu sou a apresentadora virtual da TV Judaica, a primeira TV judaica brasileira. Estamos 24 horas no ar, no Brasil e no mundo, com uma programação inédita. Trazemos jornalismo, cultura, entretenimento e muito mais, sempre fortalecendo o judaísmo, o sionismo e combatendo o antissemitismo. E o melhor, estamos crescendo a cada dia, com mais audiência, mais engajamento e milhares de downloads do nosso aplicativo. Agora, queremos você com a gente. Anuncie sua marca, patrocine a TV ou programas, ou desenvolva novos conteúdos em parceria com a TV Judaica. Entre em contato pelo telefone abaixo e solicite nosso Media Kit. Vamos juntos construir algo grandioso. TV Judaica, conectando você a Israel, aonde quer que esteja, 24 horas por dia. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV PicZap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo. Voltamos aqui no Ponto Feminino. Eu estou com um convidado
de uma energia contagiante, que é o Wagner de Almeida, massoterapeuta. Nós Isso, estávamos conversando, né, Wagner, isso, sobre muitas coisas da massoterapia. Você estava me contando que, dependendo da cultura, a massoterapia tem um diferencial, isso, tem um né? Como que diferencial. funciona isso, Exatamente. Wagner? Por exemplo, temos a Índia. A Índia eles vão trabalhar o teu corpo, mas à medida que os elementos deles são outros. Por exemplo, eles estudam pelos chakras. Tá? Então, cada energia deles que está concentrado nos chakras. Já a medicina tradicional chinesa, ela já trabalha com meridianos. Meridianos Sim. são o quê? Eles criam uns canais energéticos, que é os canais, por exemplo, a energia que vem é a energia yang, yin ou yang. Então, tudo que vem de cima é uma energia quente, que vem de cima, sol. E tudo que vem de baixo é uma energia fria, terra. Então, eles trabalham mais esse elemento. Então, geralmente são órgãos. Você pega pelos meridianos, nós temos 6 meridianos nos braços e 6 nas pernas. Alguns meridianos começam do peito e terminam nas mãos, e outros começam nas mãos e terminam na cabeça. E os dos pés, a mesma coisa. Então, esses meridianos seriam o quê? Nós teremos nos braços, nós trabalhamos pulmão, coração, intestino grosso. Então, tudo isso é médio do quê? Você tem que seguir. Através das pressões, você vai seguindo os meridianos. Então, por isso que quando faz braço, eles vêm até as pontas dos dedos e soltam. Porque ele vai trabalhar essa parte do braço, que trabalha pulmão, essa parte do braço que trabalha coração, e o meio que você trabalha a parte já de pericárdio, coração, intestino, essas coisas. E quando você vai para os pés, você trabalha fígado, estômagos, intestino, tudo pelos pontos. Então, tudo é uma sequência. Quando nós começamos a massagem, começamos por quê? Fazendo uma entrevista da pessoa. O que ela sente, qual é a dor quando ela está sentindo, aonde é essa dor, como começou. Se é uma dor que vem de tensões do dia a dia, aí você vai ver que a pessoa está mais focada, como ela vive. É uma vida estressante? Então é aquele negócio que a gente fala do fardo que você carrega que é maior do que o seu. Tá? Então você tem a leveza do seu corpo e você começa com preocupação, com as coisas são, e tudo isso tende a carregar essa parte do corpo. Então isso vai te tensionando. Então, e é aí que vai na massagem que você vai soltando. A primeira coisa que você deita a pessoa, você vai deitar ela com a barriga para baixo. Por quê? A massagem sempre começa pelas costas. Porque as costas, ela passa 2 linhas que são o meridiano da bexiga. Então, o meridiano da bexiga é o circuito das águas. Então, você está trabalhando ali toda a parte de água. Cada aperto, cada solta que você dá, você está dissipando toda a água do corpo. Então, isso já vai ajudando a fazer todas as trocas que tem. E, geralmente, quando sai da massagem, geralmente a pessoa vai ao toalete. Porque você já dissipou algumas. Aí, quando você pega a pessoa, já vai trabalhar de frente, você já vai trabalhar mais o circuito, o quê? Coração, a parte sentimental dela, entendeu? A parte que está mais de bloqueios. Então, quando a pessoa solta isso, além das energias assim mais carregadas que ela está, sai também toxinas do corpo? Toxinas, todas essas tensões, exatamente. Porque a partir do momento que você faz a pressão, você está fazendo uma vasoconstrução. Quando você solta, é uma vasodilatação. Então, só nisso, oxigena, já faz as trocas gasosas. Então, nisso, as fibras musculares já vão soltando. E elas vão se dando aquela sensação de conforto e bem-estar. Que você vai pegar o ponto da dor e vai dissipar essa dor. Então, dissipando isso, a cabeça já muda, tudo já vai dando essa Então é muito melhorada. importante realmente conhecer a anatomia do corpo. Se eu, por exemplo, É começar a importante. fazer uma massagem em alguém e não tiver todos esses conhecimentos, pode ter Isso. algum prejudicial? Isso? Olha, sim, porque, por exemplo, se você vai trabalhar uma dor e você não sabe se essa dor, existem as dores que elas são articulares, musculares. Então, por exemplo, se você vai trabalhar o músculo, você não trabalha as articulações, a pessoa vai sair daqui com a musculatura solta, relaxada, só que a parte da articulação dela vai estar do mesmo jeito. Então, essas articulações que não são trabalhadas, ela vai forçar de novo os tendões e vai puxar essa musculatura. Você vai sair de lá e vai sentir outro tipo de dor. Tá? Então, a massagem completa você vai ter que fazer ela soltando músculos, articulações, mexendo com um pouco de aquecimento, alongamento, ajustes. Então, quer dizer, você já vai fazer a massoterapia, mais isso. Você usa toda a sua base do conhecimento para alinhar e deixar a pessoa não só mais alinhada, como também
mais relaxado, com a musculatura mais solta, recebendo essa oxigenação necessária. Então, porque assim, quanto menos movimentação tem, porque as fibras são todas como se fossem uns elásticos. Uma fibrinha dessa pega aqui, então você vai sentir aquela pontadinha, você vai deixando. Aí a outra vai ser a outra. Aí chega uma hora que o corpo fala, para, que é para ele cuidar. Entendeu? Aí você para, relaxa. Porque o próprio cérebro já vai jogar. Você vai te dar uma dor tão intensa que vai ter que procurar um médico, alguma coisa, para poder soltar essa dor. Que é esse acúmulo. Ela vai fazendo isso, e conforme vai enchendo de ácido láctico, as fibras não vão mais ficando elásticas. Então você perde a mobilidade. Então a massagem é para soltar essas músculos, fazer essas trocas gasosas para que solte as fibras e volta a respirar, você ter essa sensação melhor. Aí entra a importância de realmente procurar um profissional especializado, exatamente, né? especializado, sim. E pesquisar se essa pessoa realmente tem conhecimento do que ele vai fazer. Já tem o caso de pessoas que estavam com um pouco de torcicolo e foi fazer aquelas massagenzinhas no shopping. Não que eles não sejam profissionais qualificados, mas às vezes eles têm aquele conhecimento básico para fazer aquela sequência ali, para soltar. E de repente a pessoa vai lá e fala, o tempo que ele foi, o jeito que ele fez, não me soltou nada. A pessoa volta com o músculo mais travado, mais tenso ainda. Então ali você tem que fazer o quê? Um tratamento de soltar a musculatura aos poucos, usa um pouco de creme, um pouco de alongamento. Mas é um tratamento que em uma sessão resolve ou não? Então, é isso assim, muitas pessoas acham que a massagem é uma sessão, você vai lá e sai de lá perfeito. E não é. Por exemplo, para você curar algo, você não toma... Às vezes a dor, ela tá ali há muito tempo. Sim, você não toma um medicamento durante 5 dias em 8 horas. Então, se um medicamento é assim, imagina você sem medicamento nenhum. É um tratamento. É um tratamento. Por isso que a gente fala, a massagem não é uma coisa assim, um bem-estar ou é um luxo. Não, ela é necessária para reequilibrar. Não só a sua parte muscular, como energética, física, mental. Ela serve para tudo isso. Por exemplo, se você está com muita dor, você vê o trabalhador em si. Ele deveria fazer. Por exemplo, pessoas que trabalham como motoristas, toda essa parte, a maioria do meu público são isso. São motores de aplicativo, médico. Por quê? Por causa das posições repetitivas. Tem médicos que vai lá e falam... E olha que a medicina já não nos aconselha. Né? E eles falam, né? Eles não acreditam muito. Para você ver que não adianta só a medicação, é todo um complemento do corpo, eles chamam a da nossa mente. de medicina alternativa. Porque você vai lá, fez imagem, fez isso, fez aquilo, e não tem nenhum diagnóstico, o que os médicos falam? Faz uma boa massagem, solta bem essa musculatura que vai te deixar melhor. E eu falo para eles, poxa, vocês não nos recomendam, mas vocês vêm. Aí ele fala, Wagner, 8 horas de cirurgia a noite inteira, no outro dia eu preciso relaxar, eu preciso dormir, eu preciso também ter a minha parte. Então, a maioria dos meus clientes são médicos. E na verdade você está cuidando deles para eles cuidar de outras pessoas. É o que eles falam, ele fala, você é mais médico do que a gente, porque você cuida da gente que passou uma noite inteira cuidando. Mas você assim, transmite uma energia muito boa. Eu acho que a maioria dos terapeutas transmite. Você tem que ter essa energia. Porque se você chega no terapeuta e ele é muito agitado e você vê o jeito dele falar, não te traz muita confiança. Entendeu? Aí o modo com que você vai falar para a pessoa, senta, relaxa, fala, conversa. Ela vai soltando, aquele medo que ela estava de chegar lá, nossa, agora eu vou fazer uma massagem num local que está dolorido e vou sentir muito mais dor. Não, ao contrário. Você vai falando, vai passando um creme, vai relaxando, a pessoa começa a conversar com você. Nisso, ela ganha essa confiança. E nessa confiança, ela ajuda a se soltar mais. Porque você sabe que você vai fazer uma pressão num lugar que está dolorido. A reação da pessoa é se contrair mais. Então, ela não vai conseguir soltar se ela continuar tensa. Você tem que ir massageando, soltando, a pessoa ir sentindo a massagem, sentindo. Tem gente que fala, nossa, eu sinto sangue correndo pelas veias. Porque a pessoa vai se dedicando, porque ela está calma. E aí as pessoas falam, nossa, mas como uma massagem tão dolorida dessa, a pessoa dorme? É impossível. Eu falo, a primeira sessão você vai me xingar bastante. A terceira. Na quinta, eu toco em 2 pontos e você já está dormindo. E é verdade, a maioria dorme. Dorme. Falando sobre isso, dos seus atendimentos, me conta
mais especificamente como que funciona a partir do momento que Você esse entra em contato cliente, esse com paciente, no isso. caso, né, te Sim, procura? Como que é o isso. primeiro contato? Então, o primeiro contato, assim, ele chegando na empresa, a primeira coisa, você vai sentar e conversar com ele, como ele vive, qual é o seu trabalho. Ó, eu sou motorista, eu sou isso, sou aqui, então vai dar mais ou menos o que ele passa. Que hora você acorda? Passa muito estresse no trânsito, e aí vai indo. Aí a pessoa fala, não, tipo de dor meu começou de tal dia porque eu fiz isso. Foi pós-treino, você começou o treinamento. Então você vai começar a perguntar à pessoa e vai fazer, ligando o que acontece com ela. Muitas vezes, de toda aquela atenção, é só sentimental. A pessoa precisa de um toque. Sabia disso? Apenas um toque. Sim. Porque às vezes tem pessoas que são assim. Eu vejo em caso, assim, não posso falar o nome, mas assim, de uma pessoa que ela está num processo de divórcio, são 35 anos de casado, e ela chegou lá, ela estava uma tábua. A pessoa estava assim, ó. Então a dor Por da quê? tensão Porque a vida inteira você sendo humilhada, tal, o que você vai fazer? Você vai se fechando, Sim. aí você vai ficando corcunda, você vai falando com as pessoas com medo. Então aí você tem que pôr na cabeça dela Então, que nesse caso dessa pessoa, ela foi tão assim agredida, às vezes verbalmente, que ela foi se fechando. ela vai se fechando e vai criando aquela corcunda. É o tal do fardo que a gente vai carregando, Escondendo. carregando. Aí quando você vai falando com ela, e aquela dor é imensa, você vai passando o creme, vai conversando. Ele fala, agora você está ficando livre disso. Você vai viver. Imagina a sua vida, que não sei o que, você vai poder fazer. Até a massagem que você tanto gosta, que não te dava um dinheiro para você Realmente fazer. é uma terapia. Então é uma terapia, tem que estar conversando. Agora você chega, ela já olha para você, ela mesma levanta, ela mesma fala, encarar a vida de frente. Acabou aquele meu martírio. Então até nisso, ela começa marcando sessões, já não é mais nem pelo bem-estar do corpo, e sim pela Da conversa, terapia, a mente, cuidado. você está conversando, o cuidado. É isso que eles falam assim, o bom é que você cuida da gente. Sim. Não é aquele negócio, faz o terapeuta, vai passar, beleza, tal, depois você dá o feedback, você ficou bem, ótimo. Não, eu faço um acompanhamento. Você saiu daqui bem, olha, chega em casa agora, você toma um banho quente, relaxa, não vai treinar na academia hoje, faz isso. Ó, de manhã, não esquece de você fazer um alongamento, algumas coisas. Então, quer dizer, você dá umas dicas que a pessoa começa a ver que ninguém se preocupou com ela como você está se preocupando. Sim. Então, Então, assim, isso quando que ela é o chega, legal. você atende, já tem uma conversa, vocês conversam, você pergunta como que funciona Isso, a é que a vida gente chama dela. mais ou menos assim, nós fazemos uma anamnese. Tá? Então você vai ver assim, o local da dor, como essa dor, para você já ter na mente aquilo, né? O que fazer, aonde fazer e como fazer. Sim. Então essa é mais ou menos a base da massagem. Tá? Então seria mais ou menos isso daí. Você trata não só o corpo como a mente. Você E se a conhece, sua mente começa a está conhecer bem, ela. isso, você começa a conhecer a pessoa e você sabe o tratamento É específico que igualzinho você no dá para aquela consultório pessoa. médico. É um consultório Porque médico. como que o médico vai saber como curar aquele paciente? Sim, exatamente. E às vezes nós sabemos muito mais, perguntamos muito mais Porque para o você cliente conhece o do que o corpo e a próprio mente. médico. Né? Porque Entendeu? você acaba conhecendo o corpo e a Exatamente. mente, a vida da pessoa. Porque a às vezes, partir da no pessoa. consultório você não tem esse Exatamente. acesso. E você tem aquela liberdade, né? Porque você vai entrar em um local onde você vai se expor. Né? Vai expor o seu corpo, na sua mente, você vai estar ali com alguém que você não conhece ainda e você está entregando aquela sua confiança que é o seu corpo. Então esse é o cuidado do terapeuta também. Ter sempre essa mente preparada para ser um profissional, trabalhar corretamente, fazer as coisas sempre muito bem, sempre dentro de tudo aquilo que você foi especificado para fazer. Entendeu? Então é essa confiança que você transmite que é o bom de um terapeuta. É você entrar num local e ter a confiança que você vai sair daí bem, não vai ser enganado, entendeu? E você chegou e falou, olha, eu quero isso, eu vou voltar. Aí é a questão que eu estou fazendo. A pessoa chega em um determinado momento, eu vou passando a massagem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí quando eu termino eu falo, você entrou, está melhor que você entrou ou você está do mesmo jeito ou pior? Não, eu estou bem melhor. Então o tratamento é por aí. Se você começa um tratamento e a pessoa fala, olha, estou dolorida do mesmo jeito, do jeito que eu entrei, então não é por aí. Então você vai ter que trabalhar outro tipo de massagem, outro tipo de pressão, o que você vai fazer para destravar aquele corpo. Entendeu? Mas se a pessoa já fala para você, olha, estou bem melhor, então é por aí que você vai. Você já se sente Aí satisfeito sim, com o já trabalho está que você satisfeito. começou. Aí a outra sessão, você vai trabalhar mais aqueles pontos em que a pessoa precisa, até você ajustar certinho.
do que E você... me fala assim, depois de tudo que ela sai dali, sai do seu consultório, como que funciona o a pós-sessão? Você Isso. preocupa com essa paciente? Como que Isso. funciona? Essa é uma nossa preocupação. Por exemplo, ela já sai, eu avisando. Foi uma primeira vez, o teu cérebro não vai saber se você fez aquilo foi para machucar ou se é um bem-estar. Então, até você vai começar a programar que aquilo é um bem-estar, tá? Aí você liga, ó, como você sentiu? Ó, seu Wagner, hoje eu passei o dia inteiro dolorida. Aí eu falo assim, Igual o na efeito academia, da né? massagem é isso. Você fez hoje, vai se sentir totalmente dolorida. Aí você liga 2 dias depois, olha, estou ótimo. Ótimo, como se não tivesse sentido nada. Sim. Então, quer dizer, você sempre tem esse feedback. Ou a pessoa, mesmo também que não vá, mas às vezes eles me ligam, Wagner, eu acordei hoje, aconteceu isso. Aí eu falo, ó, se não dá para você vir fazer, então faz uma compressa de água quente, faz aquele alongamento que eu te ensinei, a cada 1 hora que você está no computador, levanta, anda 20 minutos. Então tem essa que eles acabam falando que eu me torno um amigo deles. Entendeu? Porque eu não só atendo o marido, como atendo a esposa, atendo o filho, a mãe, o vizinho. Então é isso que é o bom. Porque a pessoa vai, tem essa confiança de levar outras pessoas também, porque sabe aonde está levando. Entendeu? A Essa gente é está mais... conversando aqui que tá tão bom o nosso papo, que eu posso ficar, acho que o dia todo aqui vai ser quase um atendimento. E eu vou querer daqui a pouco Exatamente. fazer essa massagem. Mas a gente vai pro intervalo e no Ótimo. próximo bloco a gente vai continuar com essa conversa. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri! Voltamos aqui no Ponto Feminino. Que bom que você está aqui comigo ainda. E eu estou aqui com o Wagner, massoterapeuta, né, Wagner? Isso. A gente estava falando sobre todo esse cuidado do corpo e da mente. Isso. E eu queria que você me contasse um pouco. Hoje em dia, as pessoas veem a massoterapia como algo estético. Você consegue hoje diferenciar isso, tirar todos esses paradigmas? Você acha que isso é mesmo só estético? Conte para o nosso público. Ó, eu vejo as diferenças no seguinte, porque a parte da masoterapia, ela vai para um tratamento que envolve mais a parte de musculatura, articulação, e o jeito trabalha muito com a desenvoltura do corpo, como você vai se sentir melhor e como você vai andar, fazer todas essas partes de coisa. A parte da estética, ela já vai para uma massagem que seria mais relaxante. Você não vem com muita dor, você não vem com estresse, quer dizer, você vem mais com estresse, com um jeito de só uma liberação do que você
tratar a mesma parte de dor. Então ela está voltada mais para a área, seria uma massagem relaxante, não que as outras terapias também, na parte da massoterapia, não seja relaxante, mas o objetivo dela não é muito relaxar, é mais curar. E a estética, ela vai mais para o sentido de relaxar. Por exemplo, ela vai para, seria a massagem, seria essa clássica ou a relaxante, ou também a parte da drenagem linfática. A drenagem é o quê? Você tirar toda essa parte dos líquidos, das linfas que passa pelo organismo. Então ela vai mais para a parte de estética, para desinchar, para tirar toda essa parte que está mais voltada assim com o que você adquire de gorduras, toda essa parte. Então ela vai dar aquela enxugada. E tem a parte da modeladora, que pega as placas de gordura e vai, é dolorida, tal, e vai amassando, quebrando, para fazer essa parte de estética. Então, toda a parte de estética é mais voltada para isso mesmo. Ela não está muito relacionada à cura. Ela está relacionada a um bem-estar, mas um bem-estar diferente. Não é um bem-estar mais, assim, você vai estar relaxada, mas não faz um sentido de dor. Você não foi lá com uma dor, com Mas algo hoje que você precisa. Hoje você acha que as pessoas procuram mais a parte estética ou as duas coisas? Olha, No seu consultório? no meu especificamente? consultório, praticamente, é só terapias. Mas no geral, hoje em estética. dia, as pessoas No procuram as geral, duas coisas. eles procuram mais, acho que a parte de tratamento mesmo, não a parte de estética. Porque se você vai fazer, por exemplo, uma massagem que ela vai ser mais pesada, ela vai também mexer, vai te eliminar um pouco de líquido, vai te dar também essa sensação. Então as duas coisas estão praticamente ligadas. Mas só que a estética ela é mais leve, ela é mais suave, ela vai mais para o sentido de relaxamento, não de correção. Sim. Tá? Por exemplo, você pode sair, acabou de fazer uma drenagem linfática, tudo, mas você vai sair com a mesma postura, Sim. às vezes arqueada, com a bolsa aqui. Então não tem aquela posição da postura, de você soltar a musculatura e fazer com que a pessoa respire melhor, sinta melhor. É como Então, diz o nome, é mais estético. Ela é não mais uma cura, estética, né? ela não é uma cura, isso. Ela está muito voltada, por exemplo, Mas profissionais como você hoje... um pós-operatório. Tá? Por exemplo, você fez implantes, você vai precisar de drenagem linfática, o rosto, então tudo isso. Ela é bem uma parte mais modeladora para você se sentir bem no sentido de esteticamente. E a outra você vai se sentir bem no sentido fisicamente Emocionalmente. e emocionalmente. Então é mais ou menos essa diferença. Então o que acontece? A parte de estética, as mulheres foram mais para essa área. É mais leve, é um melhor atendimento, você vai ter mais intimidade. Então essa parte, as mulheradas foram tudo para estética. A parte da masoterapia já tem que ter pressão, já tem que ter força, mobilidade. Então as mulheres já não pegam muito essa área. Por exemplo, eu tenho homens que tem mulheres que já foram em clínicas orientais fazer massagem e falou: nossa, mas eu achei a massagem dela muito fraquinha, não resolveu o meu problema. Sim. Então agora eles vão lá e perguntam: quem é o que vai atender? É homem ou é mulher? Aí você fala: não, o terapeuta geralmente aqui são homens. Não, ótimo, legal, porque eu quero pressão, eu quero. Porque eles sentem assim: se não tem dor, não faz efeito. Mas eu Entendeu? imagino que para Mas você assim, isso é muito bom, porque eu acho que não... sim, Como as pessoas vão mais para esse lado da estética, tem Isso. muitos mais profissionais isso. e no seu caso devem ter Isso. menos profissionais que trabalham com isso, que é bem mais Exatamente. específico. É bem né? mais específico, exatamente, porque você se forma especificamente para tratamento. Então, mas no curso tem a parte que envolve também relaxante, drenagem, mas você termina Mas o talvez as pessoas curso... vão mais para esse lado porque é mais ninguém- fácil. Não é? Exatamente. Eu imagino que é mais E fácil. todo o curso, quando eles começam, eles falam, né? Que eu mesmo entrei e falava: não, eu quero fazer massagem na mulherada, deixar ela confortável, fazer drenagem, aquela coisa assim, tal, bonita tal. Aí o Aí você se próprio apaixonou professor pela já fala massoterapia. assim: quando você entrar na área de tratamento, você não sai mais. E eu falava: Deus E aí me hoje livre, eu você não tem quero tratamento. um público grande? Hoje em dia eu não trabalho com estética, eu só trabalho com tratamento. Eu não conseguiria trabalhar, não tenho paciência de encontrou. fazer drenagem e tal. Eu me encontrei na massagem. É mais pesada, tem mais manuseio, tem mais força. Então, por exemplo, você aplica um ator que a pessoa fala: tá boa a pressão, quer mais fraco, quer mais leve, por quê? Vai do que a pessoa precisa naquele momento. E geralmente, tratamento é o que chegam lá e já falam: qual é a técnica que você usa? Que é essa, shiatsu. Shiatsu quer dizer que significa pressão com as mãos. Essa que você faz. Então, essa que eu faço. E tem muito ventosa.
que é para esportista. Eles adoram a ventosa, que é os copinhos que você Tem puxa muito cliente aquela energia. que vai te procurar para fazer esse tipo, que são atletas. Tem. Os atletas geralmente são ventosas e são a tal da liberação miofascial, que é com creme que você vai soltar a pele do que ajuda músculo, o muito. Aí músculo precisa do de osso. força. Precisa de força. Então, geralmente, a parte da mulherada, nessa área da masoterapia, elas ficaram bem assim. A não ser aquelas fortonas que vai e faça mesmo. Mas as mais delicadas, vocês vão tudo para a parte de estética. E hoje você atende mulheres, homens, Eu qual que é atendo o público mulheres, eu geral? atendo o público em geral. E a idade e a faixa etária? A faixa etária, então, assim, a maioria que eu falo, os meus estão voltados de 30 para cima. É muito difícil um mais jovem. Quando vai, é esporte, fez alguma coisa na academia, fez alguma besteira que o pai leva, porque eles mesmos não vão, então é muito difícil. Então a minha parte está mais para os idosos mesmo. Eu digo assim, lá para 70, 80, é o público que mais vai lá. Que você pensa que não, mas vai. E o meu maior público são orientais, as senhoras sério? orientais. Que legal. É muito legal isso. E quer dizer, engloba bastante, né, geral, mas os jovens eu não costumo pegar muito essa área, não, porque... É porque elas já têm um conhecimento de que É que, na verdade, medicina porque, oriental, né? como eu falo no sentido dos jovens, eles andam muito, eles já se articulam, trabalham, faz isso, faz aquilo outro, então, necessariamente, eles quase não precisam de massagem, porque já estão usando o corpo dele da forma que tem. Agora, por que os mais idosos? Eles vão deixando de se movimentar, deixando de... Sabe, esquece. Por exemplo, os pés nossos mesmo. Vai pessoas lá que os dedos estão tudo assim. Enrijecidos. Aí você pensa assim, quantos anos faz que você não pega o seu dedo, solta a musculatura e faz uma massagem nos pés? Nós não temos esse hábito. Entendeu? E a criança não, ela mexe com o pé, Eu acho ela que aquela pula, coisa pula, de pula. cuidar de cada parte específica Cada do corpo. parte do Por mais que corpo. você não consegue Exatamente. curar tudo de uma vez, Sim. mas cuidar Porque de o cada corpo ponto. foi feito para movimento. Então, se você não movimenta, tudo vai engessando. Sim. Agora, por exemplo, a gente dirige, então a gente não anda muito, então nós não fazemos muito exercício, então o nosso corpo começa a ficar mais tenso, mais rígido. Então você pega um atleta que ele se mexe mais, corre mais, faz isso, faz aquilo, então eles têm menos tensões, menos dor por causa disso. Às vezes as dores deles é por fadiga, por usarem demais os músculos, Sim. mas nunca por atrofiamento, por falta de movimentação. Então por isso que o meu público é mais as senhoras, que andam menos, faz menos ginástica. Então você vai lá, você solta a musculatura, faz ela se mexer, faz abrir o peito, faz os alongamentos. Então isso que é legal para eles, porque esse público é o que mais precisam de tratamento. Sim. Entendeu? Você estava me falando em relação a que cada pessoa tem um tipo, um elemento, cada pessoa tem uma característica diferente. Como que funciona isso na medicina chinesa? Então, na medicina chinesa é exatamente isso. Por exemplo, você vê o padrão da pessoa, como ela se comporta, o jeito dela ser, dela falar, você vai associando a um determinado elemento. Por exemplo, você pega uma pessoa que, conhecendo, você, assim, de imediato é muito difícil você saber. Tem que conviver Porque, com a pessoa. além da gente, como são 5 elementos, nós temos um elemento que é o nosso principal, mas existe a influência de outros elementos que te como assim? melhora ou piora. Por exemplo, nós pegamos uma pessoa que ela é de um elemento, vamos supor, terra. Eu, por exemplo, sou elemento- elemento terra no signo, mas No isso não tem nada a ver. Isso, não tem nada a ver. Na medicina chinês, terra está relacionado ao seu comportamento diante de tudo, porque a terra geralmente ela é o centro. Então uma pessoa de terra, geralmente ela está muito preocupada com tudo que vem em volta. Sim. Ela é bem centrada, então esse tipo de pessoa. E se a pessoa ela é muito centrada, então ela tem muita preocupação. Aí a pessoa de elemento de terra, geralmente, o ponto fraco, diríamos assim, seria o baço, porque por causa da preocupação. E daí você pega uma pessoa de madeira, como é a madeira? Ela enverga, mas ela não quebra. Então são pessoas assim, que é mais carrancuda, mais difícil de lidar, e geralmente elas são mais nervosas, então elas guardam muita coisa com elas, então elas não soltam essas coisas. Entendeu? Aí começa Mas também é você firme, estudando né? isso, Não é? sim. Porque é um mas aí elemento você parecido com começa, terra. mas aí você vê, por exemplo, o que rege um elemento madeira seria a ira. A ira afeta o fígado. Entendeu? Sim. Aí você pega a tristeza afeta o pulmão. Aí você faz uma comparação. Antigamente, do que os poetas morriam? De tuberculose, que atinge o quê? O pulmão. Você E vem vê do que quê? como Da que coisa tristeza.
A dor Entendeu? emocional, ela afeta os exatamente. nossos órgãos do Então, nosso esses corpo. elementos são importantes para você trabalhar, porque cada elemento desse que você trabalha, você vai estar trabalhando sabendo que aquela pessoa não vai ter aqui. Por exemplo, uma pessoa que é de um elemento metal, o metal ele é duro, ele é rígido, ele é difícil de polir, é difícil de montar. Então, o que que ele tem? Ela vai ter problema mais em articulações, de se mexer, de movimentos. A água é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa muito doce, magoa muito fácil. Então ela tem esse negócio da tristeza, do recolhimento. Então geralmente são pessoas que se fecham muito. Então se ela fecha a mente, ela fecha corpo, ela fecha tudo. Então você trabalha esses elementos. Então você acredita que a maioria das dores que as pessoas têm hoje em dia são relacionadas a esse emocional? E Isso, trabalhar essas exatamente. curas Ao emocional. vão... Ao emocional não seu, mas também do que jogam em você. Uhum. Entendeu? Às vezes você é uma responsabilidade que você tem que cuidar da sua mãe, do seu filho, ou da sua mãe que é uma idosa. Então tudo aquilo vai trazendo umas energias que você vai carregando que não são suas. Entendeu? E essas energias é que vai te descontrolando, porque não é sua. Mas isso a pessoa carrega, assim? Por mais que, vamos supor, ela está num relacionamento e ela não era bom, ela, como você falou, divorcia, aquelas energias isso. continuam ali? Sim, Por até um você tempo. separar. Depois que você separa e você começa a pensar na sua mente, a tratar isso diferente, isso sai. Tudo isso vai sumindo. É por isso que tem esse tratamento. Então a Você importância da causa de, às vezes, você não só ir no médico, mas procurar um outro tipo de terapia, mesmo que não seja Isso, que eles chamam, massoterapia, eles seja chamam de uma outra- medicina alternativa. São outros Yoga, caminhos. meditação, massagem. Então, todas essas outros caminhos que não são a medicina tradicional. Porque eles é só o quê? Remédio, remédio, remédio. Você está com dor, toma um remédio, anestesiou. Sim. 8 horas depois, passou a anestesia, volta a dor, volta o remédio. E nessas terapias, você vai mexer só com o corpo e com a mente. Relaxa a musculatura, toma um banho quente, medita, faz uma yoga, depois faz uma massagem. E você vai mudando o seu tipo de vida. comportamento, Você né? vai mudando o seu comportamento. Você vai se preocupar com a hora de sono, o que você come, entendeu? Por exemplo, tem um elemento fogo. Ele não pode comer umas comidas baseadas só em pimentas, em condimentos, porque ela já é uma pessoa quente, ela já é uma pessoa explosiva. Então ela E trabalha tudo com isso, alimento ela contrário? começa a trabalhar isso, exatamente. Por exemplo, a pessoa é de um elemento terra. A terra, ela produz, ela centraliza, ela que organiza tudo. Se essa terra tem um excesso de fogo, então o que acontece? A terra com excesso de fogo, ela não produz, que é muito quente. E se a terra tem um excesso de água, ela também não produz, porque encharca tudo. Então você sempre tem que estar em equilíbrio, que é o tal do yin e yang. Entendeu? O yang é toda uma E a energia pessoa que vem de equilibrada, ela se cima. torna uma pessoa feliz. Exatamente. E o equilíbrio dela está nisso. Sim. Está no emocional, entra no físico. A entendeu? felicidade. A felicidade, você tem que trabalhar todos os elementos. Por exemplo, não adianta você ser uma pessoa relaxada se você trabalha na Bolsa de Valores. Que é aquela Sim, agitação, correria, agitação. gritaria o dia inteiro. Sim. E não adianta você ser um cara que não para um segundo e morar lá na montanha, que não tem o que fazer. Sim. Entendeu? Então, tudo você tem que equilibrar. O seu corpo com a sua natureza, com o ambiente que você vive. Por exemplo, uma pessoa que ela sente muito calor, ela jamais vai poder viver lá no Nordeste. Ela teria que viver num lugar que é mais frio. Então, sempre você tem que procurar esse equilíbrio seu. E a medicina tradicional chinesa, ela cria esses elementos para você diferenciar um tratamento de cada uma dessas pessoas. Você tem que sedar o fogo, você tem que aumentar a potência da água, entendeu? Você tem que equilibrar a madeira, porque a madeira, se ela está muito quente, ela pega fogo. Muita água, ela apodrece. Entendeu? Então, todos os elementos, eles têm um equilíbrio e São eles dependem do essenciais, outro. né? Entendeu? A terra precisa de um pouco de fogo para produzir e um pouco de água, mas não uma água em excesso e nem um fogo em excesso. Então esse é o nosso equilíbrio. Sim. Tem que equilibrar o Sensacional, fogo, a perfeito, mente. Wagner. Wagner, mais me ou menos conta um isso. pouco do seu espaço. Você veio com a camiseta. O espaço que Isso. você trabalha lá, você atende você e mais outros Isso, profissionais. é um espaço onde nós temos a parte da massagem, temos também um quiroprata, que é acupunturista, temos a podóloga, que faz toda essa parte da podologia, o tratamento dos pés também. Então é um ambiente que você vai lá e você pode fazer uma massagem, aí cuidar dos seus pés. Na massagem também entra a reflexologia, que você trabalha os pontos dos pés. Então a nossa podóloga
manja um pouco também da medicina tradicional chinesa. Então, a equipe, nós estamos lá no Portal do Morumbi, tá? Então nós estamos lá de segunda a sábado, até 19, 20 horas. E o nosso como que a gente faz público é bem para isso daí. contratar você? Ó, procurando masoterapia no Google, você já é uma da nossa primeira parte. Temos também, que é a Masoterapia Podologia Portal, que é o nosso Insta. Aí temos FF Terapias. Puxando um lá, vai vir todos os links lá, já vai jogando direto para a nossa página. Quer deixar suas legal. redes sociais? Pode deixar aqui pra gente, para quem quiser procurar você, para fazer todo esse tratamento de cura que você acabou de dar essa aula pra gente. Eu atendo assim, o telefone meu é São Paulo, que é o 11, né, 9830-15406. Tem o Vagu.sampa, que é a massagem, que aí já me acha no Face. E tem uma masoterapia e podologia portal, que é o nosso Insta também. Aí são os três que dá. Qualquer um dessas aí tem vídeos, tem algumas coisas lá que dá para saber. Falamos um pouco sobre os elementos, sobre o bem-estar, o que é essa massagem, o que ela traz para você de benefícios, como eu havia falado agora, que, na verdade, ela não é um luxo, ela é uma necessidade que nós temos devido ao nosso dia a dia, à vida que nós temos agora. Né? Porque antigamente talvez ela não fosse tão importante como é agora. Nós vivemos muito estresse, é muita pressão, é trânsito, é tudo onde você vai chegar. Então, tudo isso vai acumulando. E as pessoas estão ficando mais, sabe, menos pacientes, estão ficando muito mais irritadas, muita briga. É mais isso. Se todo mundo fizesse uma medicina alternativa para relaxar, uma yoga, uma massagem, qualquer coisa desse tipo, a pessoa já olharia o mundo de uma forma diferente, entendeu? Por exemplo, as pessoas pegam um trânsito agora e falam: caramba, que trânsito para eu chegar na droga de um lugar. Aí nunca pensa: poxa, eu vou pegar esse trânsito porque de repente eu não posso chegar mais cedo nesse lugar porque poderia acontecer alguma coisa ou não. Exatamente. Entendeu? Ter Por isso que eles falam. Conhecimento, né? Isso, tem um conhecimento. Por exemplo, você tem na sua mente que tudo que acontece tem um propósito, entendeu? Para você chegar no seu objetivo. Então você vai ter que passar por isso. Então é isso que a gente tem que ter na mente. Eu vou passar por isso porque calma, né? do outro lado vai ter o que eu quero. Ruim ou bom, mas eu já vou estar preparado para chegar nesse local. Foi um prazer te receber, Entendeu? Wagner, aqui Prazer no foi Ponto todo Feminino. meu. Acho que a nossa Obrigado. troca foi essencial para mim e Isso. para o público também da TV Também, Judaica, do Ponto exatamente. Feminino. Foi Procurem ótimo que a eles nossa vão gostar, conversa. vão se sentir bem. Procurem o Wagner lá no espaço. Você que quer se curar de todas essas toxinas do corpo e da mente, das correrias da vida, né? Porque todos nós precisamos, Wagner. Foi muito bom você estar Eu aqui. que agradeço o convite, muito obrigado. E ver se eu pude passar algo de bom para todo mundo também, né? Que esse é o importante. Foi um prazer. Opa. E para você que esteve aqui comigo, eu espero que você tenha gostado e que tenha aprendido. E sigam o Wagner, sigam a TV Judaica, entrem nas nossas redes sociais e não esqueçam de baixar o aplicativo da TV Judaica. Beijo, um abraço, até o nosso próximo encontro.